Bom dia, feliz Páscoa a todos nós que estamos aqui. Nos alegremos na manhã de hoje de estarmos na casa de Deus. Hoje é o dia mais importante da nossa fé. Hoje é o dia no qual a nossa fé ela está embasada. Ela está apoiada no mistério da ressurreição. Muita gente hoje em dia, no tumulto da vida, no tumulto do capitalismo, no tumulto das situações sociais, em meio a ovos de Páscoa, filas nas lojas americanas, na Cacau Show, filas e filas, todo mundo procurando chocolate, doce, presente, da mesma forma que o Natal também, mas na Páscoa é coelho para tudo que é lado, é cenoura, e tudo fica obscurecido em meio às alegrias que devem ser comemoradas, sim, mas o principal objetivo da Páscoa no meio cristão é a pessoa de Jesus, que muitas das vezes se torna obscurecida e esquecida pelas pessoas. Muita gente realmente não tem a fé cristã e realmente não tem compromisso nenhum de ficar lembrando Jesus. Mas nós, como discípulos de Jesus, é uma alegria lembrar da pessoa dele. É uma alegria estarmos em comunhão com a pessoa dele. Quando a gente vê que a nossa vida não existe e quem existe em nós é a vida dele. Nós carregamos a presença dele em nossas vidas. Nós carregamos a nova vida em Jesus. Vamos refletir um pouco sobre isso. A gente lembra na paixão todo o peso, a dor, o sofrimento no qual Jesus carregou, o perdão dos pecados, as trevas que dominam esse mundo, as dores que caminham conosco. Desde o primeiro dia do nosso nascimento, a criança chora. A criança ela é recebida pelas dores de sua mãe nesse mundo. Nos lembrando a dor da existência, de existir, viver, lutar, trabalhar, ficar doente, no final morrer. Em meio às dores desse mundo, das injustiças, que elas existem, a gente querendo ou não, a gente negando ou não, elas estão lá. As dificuldades da vida, as tristezas existenciais da nossa mente, do nosso coração, tudo em volta faz a gente surtar. Mas Jesus, ele trouxe, pelo seu sacrifício, o alívio da nossa dor. O alívio de reconhecer que as nossas dores estão sobre Ele. Nossos pecados estão sobre Ele. Ele passa pelo sofrimento. E pela nossa fé, através das Escrituras Sagradas, nós lembramos que, quando Ele morre, lá na cruz, Ele fala para o bom ladrão, que a gente chama, né? A tradição chama de Dimas. Ele fala, você foi empático. O bom ladrão não fez nada demais, ele só foi empático com Jesus. Ele falou, eu até mereço estar aqui, você, mas esse homem aqui é inocente. Ele não fez nada. Senhor, quando estiveres no teu lugar, no teu reino, lembra de mim. E Jesus fala, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Deus está no paraíso em todo momento, Ele é o próprio paraíso. Mas a alma daquele homem, a gente pode falar que ele é a primeira alma que entra nos portais da nova aliança. Aquele homem sem nome, que nós damos o apelido de Dimas. Mas Jesus, quando ele abre os portais da nova aliança, ele vai até ao submundo, ao Hades, ao inferno, e resgata todas as almas que não conheciam a luz de Deus. A gente chama de descida de Cristo ao Hades. Nós lembramos no credo apostólico. Jesus vem e fala, existe salvação até para aqueles que estão no inferno. E
e eu venho resgatar aqueles que estão comigo. Nisso é a primeira vitória dele sobre a morte. Nós lembramos hoje, quando Maria Madalena, ela é a primeira ansiosa de ir lá para ver o corpo do seu mestre, para cuidar, e ela encontra o túmulo aberto, sem os guardas, que o poder romano falou, ó, deixa os guardas lá, porque pode dar ruim, né? Ela encontra o túmulo aberto, ela se encontra com o anjo, depois ela se encontra com o próprio Senhor ressuscitado. Ali Cristo fala que ele não está limitado pela existência humana sobre a condição da morte. No final dos tempos, quando tudo aquilo que nós vemos e não vemos será somente um sopro, Cristo vence todos os poderes materiais e espirituais. E no final, a própria morte, que é a limitação, será vencida. Não existe força nenhuma que possa estar diante de nosso Senhor. Diante do nosso Senhor, até a morte é destruída. Diante de nosso Senhor, a luz brilha. Diante de nosso Senhor, a nossa existência será completa quando nós estaremos junto com todos aqueles que já passaram e muitos daqueles que ainda virão. Nós teremos a força do próprio Cristo ressuscitado em nossa matéria espiritual. Nós estaremos em comunhão de pensamento com o próprio Deus. Nós estaremos em comunhão de alegria. Por isso que na Páscoa a gente fala, aleluia, o Senhor ressuscitou. Aleluia, Ele está em nós. Aleluia, Ele reina. Ele vive. Ele habita em nosso coração. A Páscoa é um momento da gente ter a alegria da fé. Se a gente está triste, a gente tem que saber nessa manhã, Cristo, Ele ressuscitou. Não existe problema nenhum que é capaz de ofuscar a luz de Jesus. Não existe problema nenhum no nosso coração, na nossa existência e na existência do mundo. Não existe poderoso, não existe gente armada, não existe gente perigosa diante do poder de Jesus. Não existe poder espiritual maior que o poder do nosso Deus. Não existe nada que ofusque a glória do nosso Senhor. E a gente clama nesta manhã, aleluia, mais uma vez. O nosso Rei vive. Os anjos proclamam, santo, 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 aquele que reina sobre todo o universo. A gente tem que estar com o coração nessa manhã fervilhando de alegria e confiança de que nós somos privilegiados de estarmos na casa de Deus louvando. E quando o dia da nossa morte chegar, nós estaremos em comunhão com Ele. Nós não devemos ter medo da morte, pois a morte é só um momento, é uma passagem no qual todos passaram, todos passarão. Mas a gente tem que ter confiança. No dia que chegar a minha morte, aleluia, eu estarei com o meu Senhor, eu encontrarei aquele que vive, eu vivo em Deus, e Deus vive em mim. Não temo a morte, não temo a limitação da vida, não temo a limitação da existência. Eu me alegro em Deus, meu Senhor e Salvador. Nós teremos a nossa vida liberta. Nós teremos a nossa confiança na sabedoria que excede todo entendimento. Mas na existência que nós temos agora, nós temos que ser capacitados para levar a palavra dele adiante. Temos que ser capacitados de levar a justiça no mundo que nós estamos. Nós somos capacitados de levar a palavra do amor de Deus. Na cruz, Ele abraça todos. E na ressurreição, Ele carrega todos para a luz eterna.
A luz eterna não é aquilo que a gente tem que, é uma coisa subjetiva, é uma coisa que está lá no futuro. Não, ela já existe em nós. Ela já é ativa em nós. Nós devemos manifestar o poder da ressurreição em nossa vida hoje no mundo. Deus, em Jesus, vive em nós. E nós devemos levar a vida àqueles que perderam as esperanças. A Páscoa é um momento de esperança. A Páscoa é um momento de vida. Comemoremos, nos alegremos, lembremos dos nossos entes queridos, dos nossos familiares. Muitos estarão almoçando com seus familiares. Mas a gente tem que lembrar que a nossa comunhão é com aquele que reina e vive. Louvemos ao nosso Senhor nessa manhã. Louvemos. Estamos hoje com o coração grato. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Muito obrigado de estarmos fortalecidos, de estarmos de pé nessa manhã. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa abençoar aqueles que não estão conosco. Amém.